pouco tempo aconteceu uma situação muito curiosa comigo aqui no escritório. Um amigo me procurou e me indicou para fazer um trabalho para uma pessoa de Montes Claros. E o processo dele diz respeito a uma cobrança de uma dívida. Então, no curso do processo de execução, o imóvel foi penhorado, ou seja, foi feita toda uma pesquisa em relação ao patrimônio daquele devedor para se chegar então à possibilidade de penhorar aquele imóvel, ou algum imóvel que tivesse, ou algum veículo, ou valores depositados em conta, alguma coisa nesse sentido. Até que então encontraram uma escritura de compra e venda de um imóvel. Com isso, eles fizeram então a penhora desse imóvel. Naquele momento, eu fui ao processo, então me manifestei no processo dizendo que o imóvel era impenhorável. Por quê? Porque há um sistema de proteção de moradia, um sistema de proteção mínimo para se garantir a própria dignidade da pessoa humana, para que não seja qualquer tipo de dívida passível de penhora sobre esse imóvel. Inclusive, isso daí existem decisões e entendimentos, inclusive da doutrina, que considera que presume-se que esse imóvel ele seja impenhorável. Por exemplo, lança-se no processo a propriedade é um único bem. Não tem mais, não tem outro patrimônio. Então, era para o juiz se atentar a isso. Então, nós fizemos uma petição informando ao juiz. O juiz negou o pedido e manteve a penhora e designou um dia específico para levar o imóvel à asta pública e, por meio de leilão, tentar alienar esse bem para cobrir essa dívida. Veja que situação interessante. Quando o advogado ele recebe esse tipo de questão, ele tem que estar muito atento às regras de direito material e também às regras de direito processual, em que vai se permitir ou não a penhora de determinados bens. Por exemplo, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele faz uma listagem enorme de bens que não podem ser penhorados. Por exemplo, temos aqui os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução, os móveis, os pertences, a utilidade doméstica que guardece a residência do executado, tudo isso para garantir um mínimo de respeito ao ser humano, não é? E mais do que isso, existe então uma lei, que é a Lei 8.009 de 1990, que vai dizer o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraído pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários onde eles residam, salvo essas hipóteses que estão previstas em lei. Então, existem hipóteses em que há a possibilidade de fazer a penhora, só que não é qualquer hipótese, são hipóteses específicas. Por exemplo, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo, salvo pelo titular do crédito decorrente de financiamento, para cobrança de impostos, para execução de hipoteca, ou seja, não tem nada a ver com a questão. Então, o que eu fui obrigado a fazer? Fazer um recurso de agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obviamente, a gente nem sempre pode falar obviamente também, né? Porque às vezes o óbvio a pessoa não consegue enxergar ele. Mas o tribunal reverteu a decisão e manteve impenhorável o imóvel residencial. Mas decisões, elas partem de juízes. E as pessoas podem até perguntar, mas se o juiz falou que é penhorável,
Um juiz presume-se que é uma pessoa que tem muito conhecimento, o que nem sempre é verdade, nem sempre há tempo, nem sempre há atenção para determinados tipos de situação. E as pessoas têm esse engano de achar que a pessoa é advogado, que a pessoa vai saber menos do que um juiz, menos do que um promotor de justiça. Isso é mentira, isso é falso. Se você for perceber bem, em termos financeiros, as pessoas ricas da área jurídica são os advogados. Tem advogado que ganha em um mês o que o juiz não ganha em 5. Isso aí é um fato. Então, talvez certos advogados não vão para a magistratura e para o Ministério Público porque está de saco cheio para tentar concurso. E outra coisa, que às vezes ganha melhor do que o juiz, tem outro tipo de vida. Então, nós não podemos pensar isso. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que existem leis, existe a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, que nos dão essa margem para trabalhar em cima daquilo que é o correto. Um abraço a todos, Alexandre Simões.